Meu marido disse aos amigos dele que eu era apenas uma dedução fiscal com quem ele se casou para melhorar a imagem da empresa dele. Meu nome é Madison Lancaster. Tenho 32 anos. E a história que vou contar mostrará o que acontece quando um homem poderoso se esquece de que sua insignificante esposa pode ser quem guarda segredos capazes de destruir todo o seu império. 5 anos de casamento. 2 filhos lindos e uma noite devastadora no Le Bernardin mudaram tudo. Que começou como nosso jantar de aniversário terminou com agentes do FBI algemados e uma fraude de 4,5 milhões de dólares exposta para 200 acionistas. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Aquela noite fatídica começou no restaurante mais exclusivo de Nova York, onde ouvi as palavras que mudariam tudo. Vistos de fora. Tínhamos tudo. Daniel Lancaster, meu marido, era o CEO queridinho da Fintech Solutions, ganhando 850 mil dólares por ano, além de bônus que davam para comprar uma casa. Pequena. Eu era criativa, uma designer de interiores que trabalhava como freelancer e ganhava cerca de 60 mil dólares em um bom ano. Não que Daniel alguma vez me tenha deixado esquecer a diferença. Querida, você não precisa se preocupar com a hipoteca, ele dizia em jantares, com a mão possessivamente na minha lombar. É para isso que servem as carreiras de verdade. As risadas dos colegas dele eram como pequenas agulhas sob a minha pele. No jantar de gala de Natal da empresa, no ano passado, ele me apresentou aos novos investidores como sua bela dona de casa. Quando corrige, dizendo na verdade, acabei de terminar a remodelação do lobby do Hotel Peton. Ele riu. Ela gosta dos seus projetinhos, disse ele, como se eu fosse uma criança com tinta para pintar com os dedos. O controle financeiro foi sutil no início. As contas conjuntas ficaram mais fáceis se eu a gerenciar. Meus cartões de crédito foram simplificados para cartões adicionais em suas contas. Toda compra acima de 100 dólares gerava uma mensagem de texto. Que taxa é essa na Restoration Hardware? Pensei que tivéssemos discutido gastos desnecessários. Há 3 semanas, chegou uma carta do Cayman National Bank. Endereçada a Daniel, mas entregue enquanto ele estava no trabalho. Confirmação da configuração da sua nova conta corporativa. Senti um aperto no estômago. Não fizemos negócios nas Ilhas Cayman. Quando mencionei isso no jantar, o garfo dele parou no ar. Por que você está abrindo minha correspondência? Foi um acidente. Eu pensei, você pensou errado. Pare de se intrometer em coisas que você não entende. Finanças internacionais são complicadas, Madison. É por isso que eu cuido disso. Mas eu entendi mais do que ele pensava. Meu pai construiu seu império da construção civil do zero e me ensinou a ler balanços patrimoniais antes mesmo de eu poder dirigir. A carta das Ilhas Cayman não foi o primeiro sinal de alerta. 2 meses antes, nosso contador, Jim, havia ligado enquanto Daniel estava jogando golfe. Senhora Lancaster, preciso das 2 assinaturas para a realocação do fundo fiduciário. A herança de seu pai exige que realocação? Perguntei, após uma pausa. Aquela que o Sr. Lancaster apresentou no mês passado, transferindo os fundos para uma carteira de investimentos mais agressiva. Meu pai faleceu há 3 anos, deixando-me um fundo fiduciário de 3 milhões de dólares com uma condição. Qualquer alteração significativa deve ser aprovada por ambos os cônjuges. Era a maneira dele de me proteger, mesmo depois de morto. Jim, eu nunca assinei nada. Mas eu tenho sua assinatura bem aqui. Minhas mãos ficaram geladas. Envie-me esse documento por e-mail agora mesmo. A assinatura estava parecida, mas não era minha. M era demasiado incisivo, o Lancaster demasiado apressado. Daniel estava praticando. Quando ele chegou em casa naquela noite, cantarolando e relaxado depois de jogar 18 buracos, eu não disse nada. Em vez disso, comecei a prestar atenção. A prestar atenção de verdade. Agora o celular dele está sempre virado para baixo. Cobranças no meu cartão American Express em restaurantes onde eu nunca tinha estado. Sempre almoço, sempre para 2. Jeito como ele. De repente começou a trabalhar até tarde às quartas-feiras, chegando em casa com cheiro de perfume que não era meu. Chanel número 5. Caro, intencional. Na semana passada, enquanto tomava banho, seu telefone vibrou. Assistente S com 3 emojis de coração. A prévia da mensagem. Mal posso esperar por Aspen. Obrigada pelo colar, meu bem. Alamo. Ele me disse que era um retiro executivo entediante, ao qual os cônjuges não podiam comparecer. Eu tirei prints de tudo e enviei por e-mail para minha conta privada, aquela que ele nem sabia que existia. A voz do meu pai ecoava na minha cabeça. Filhinha, tenha sempre o seu próprio dinheiro e as suas próprias provas. Confie, mas verifique. Se eu soubesse o quanto precisaria de ambos, Le Bernardin foi a escolha de Daniel para o nosso 5º aniversário.
Nada além do melhor para minha esposa, disse ele, reservando a mesa do chefe. A ironia não me passou despercebida naquele momento. Melhor restaurante para me servir a pior traição. Eu vesti o vestido vermelho Valentino que ele me comprou no Natal passado. Aquele que, segundo ele, me deixava quase tão sofisticada quanto as esposas dos sócios. Minha aliança de casamento refletiu a luz das velas enquanto eu tomava um gole de champanhe, observando checar o celular pela terceira vez. Ligação importante, disse ele, levantando-se. Já volto, linda. Mas ele não se dirigiu à entrada do restaurante. Ele virou à esquerda em direção à área do bar privativo. Algo me impeliu a segui-lo. Chame isso de intuição, ou 3 anos de mentiras sutis finalmente se encaixando. Parei logo atrás da divisória de vidro gravado, perto o suficiente para ouvir tudo. A voz de Daniel se sobressaía ao jazz suave, confiante e cruel. 5 anos, rapazes. 5 malditos anos brincando de casinha com a Madison. O som de copos tilintando. Eu te disse desde o primeiro dia, este casamento era um investimento comercial. Minha mão encontrou meu celular, por instinto, e abriu o aplicativo de gravador de voz. O botão vermelho pulsou quando pressionei. Vamos lá, Dan, alguém riu. Rick, dos tempos de Yale. Ela é linda. Pelo menos a beleza não paga pela cobertura em Tribeca. Quem paga é o fundo fiduciário do pai dela. 3 milhões parados lá, e o idiota garantiu que tudo fosse para ela. Então, divorcie-se dela, sugeriu outra voz. E dividir tudo. Por favor, eu tenho um plano melhor. Já transferi metade desse fundo para o exterior. Ela está ocupada demais bancando a designer para perceber. Acha que está decorando a casa dos nossos sonhos quando, na verdade, estou construindo minha estratégia de saída em Miami. Meu dedo permaneceu firme no botão de gravação mesmo quando meu mundo desmoronou ao meu redor. Além disso, continuou Daniel, com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem, Madison não chega nem perto do meu nível. Você devia vê-la nos eventos da empresa. É como ver uma garota de faculdade comunitária tentando se enturmar em Harvard. É até constrangedor. Os homens riram e eu reconheci outra voz. Steve, seu diretor financeiro, cuja esposa eu consolei durante o aborto espontâneo que ela sofreu no ano passado. E quanto à sua assistente? Perguntou Rick. Sofia. Meu Deus, que pernas! A Sofia cuida de muito mais do que a minha agenda, disse Daniel, e eu pude ouvir o sorriso irônico na voz dele. Ela tem administrado as contas das Ilhas Cayman maravilhosamente bem. Tem 26 anos, MBA pela Columbia e sabe exatamente do que eu preciso. A Madison acha que eu trabalho até tarde nas quartas-feiras. Eu trabalho para a Sofia. Mais risadas. Meu celular registrou 17 minutos de gravação, 17 minutos de provas. A melhor parte, disse Daniel, já bêbado, falando demais e arrogante. A Madison realmente acha que estamos tentando ter outro bebê. Ela está monitorando a ovulação enquanto eu vou fazer vasectomia no mês que vem. Consegue imaginar mais uma âncora para esse navio que está afundando? Quando você vai apertar o gatilho? Perguntou Steve. Depois da assembleia de acionistas na semana que vem, vou bancar o marido dedicado mais uma vez. Enquanto ela estiver visitando a mãe, vou dar entrada nos papéis. Quando ela voltar, já terei transferido o resto do dinheiro. Ela vai ficar com a casa, a hipoteca vai pro inferno e talvez uma pensão alimentícia suficiente para manter o hobby de design dela à tona. Isso é cruel, até para você. São negócios. Ela era um meio para um fim. O dinheiro do pai dela, a imagem de família perfeita para os investidores. Ela cumpriu seu propósito. Agora ela é apenas um peso morto. Parei de gravar aos 19 minutos. Mais do que suficiente. Minhas mãos não estavam mais tremendo. Eles eram firmes e determinados. Fiz 3 anos de faculdade de Direito antes de desistir para apoiar a carreira de Daniel. Eu sabia exatamente o que tinha. Voltei para nossa mesa. Cada passo medido. Deliberado. Vestido Valentino de repente pareceu-me uma armadura. Daniel voltou 5 minutos depois. O perfume não conseguindo disfarçar completamente o uísque. Desculpe, querida. Os negócios nunca param. Ele estendeu a mão para mim. Deixei que ele pegasse, observando seu rosto. Aquele queixo forte que antes eu achava atraente. Os olhos castanhos que eu achava que eram acolhedores. Como pude não ter percebido o frio ali? Você tem razão, eu disse, com a voz firme como o granito de Manhattan. Os negócios nunca param, e as mentiras também não. Seu sorriso vacilou. O que você está falando? Levantei-me e peguei minha garrafa de champanhe. Dom Perignon 2008,
$400 a garrafa. Você disse que este casamento não duraria mais um ano. Por que esperar? Ele perdeu a cor do rosto. Madison, eu não sei o que você pensa que ouviu. Eu ouvi tudo, Daniel. Cada palavra. Levantei o copo. Que seu investimento finalmente dê frutos. Despejei todo o conteúdo do copo sobre a cabeça dele, observando o champanhe escorrer pelo seu terno Armani. Restaurante ficou em silêncio. Apareceram telefones celulares, gravando tudo. Vamos acabar com essa piada de casamento hoje mesmo, eu disse em voz alta o suficiente para que as mesas ao redor ouvissem. Tirei minha aliança de casamento, o diamante de 3 quilates com corte almofada que ele havia escolhido para demonstrar seu sucesso, e a coloquei em sua taça de champanhe. Considere minha renúncia como seu adereço. Saí, meus saltos clicando contra o mármore, deixando-o encharcado e sem palavras. O manobrista já tinha deixado meu carro à espera. Eu tinha lhe enviado uma mensagem enquanto voltava para a mesa. Meu celular vibrou quando entrei no banco do motorista. Marcus Smith, diretor financeiro da Daniel. Senhora Lancaster, precisamos conversar com urgência. É sobre o dinheiro do seu pai. Daniel não sabe que eu sei, mas não posso mais ficar em silêncio. Tudo estava prestes a mudar. Se você está acompanhando esta história, curta e comente abaixo. O que você faria no meu lugar? Confrontaria imediatamente ou planejaria com cuidado? A maioria das pessoas na minha situação teria desmoronado, mas aquela mensagem do diretor financeiro mudou tudo. Não vá a lugar nenhum, porque o que Marcos revelou foi mais chocante do que a humilhação que acabei de sofrer. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder os próximos acontecimentos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, por favor, compartilhe com essa pessoa. Agora, deixe-me contar sobre a reunião à meia-noite que expôs uma fraude maior do que eu jamais imaginei. Marcos queria se encontrar em uma lanchonete aberta 24 horas no Queens, bem longe do distrito financeiro de Manhattan. Quando cheguei a 1h da manhã, ele estava curvado sobre o café na mesa do fundo, com a aparência de quem não dormia há semanas. Senhora Lancaster, disse ele, mantendo-se respeitoso apesar de tudo. Sinto muito pelo que aconteceu esta noite. No restaurante. Quer dizer, o Rick postou vídeos no nosso grupo de bate-papo. Você estava lá? Não, mas eu venho observando Daniel há 6 meses. O que ele está fazendo? Não é só errado, é criminoso. Marcos tirou um tablet, criptografado e protegido por senha. Estou arriscando minha carreira aqui. Tenho 2 filhos, uma hipoteca, mas também tenho consciência. A tela mostrava transferências bancárias, dezenas delas. O número da minha conta fiduciária está no topo. Dinheiro escorrendo como água por uma represa rompida. 2,3 milhões de dólares, disse Marcos em voz baixa. Transferidos para empresas de fachada nas Ilhas Cayman nos últimos 18 meses. As assinaturas são falsificadas. O conselho não sabe. A SEC não sabe. Como? Sofia não é apenas a assistente dele. Ela tem experiência em crimes financeiros. Cumpriu pena por fraude na Flórida sob um nome diferente, Sophie Martinez. Daniel a contratou especificamente para isso. Meu estômago embrulhou. Nas noites de quarta-feira, eles não estão apenas dormindo juntos. Eles estão construindo uma empresa paralela usando seu dinheiro e o dinheiro dos investidores. Essas faturas falsas. Ele folheou os documentos. Honorários de consultoria para empresas que não existem. Serviços nunca prestados. Por quê? Diga-me agora. Marcos olhou nos meus olhos. Porque ontem descobri algo pior. Daniel fez um seguro de vida de 3 milhões de dólares em seu nome há 6 meses. Vocês vão para Aspen na semana que vem, certo? Ele disse que seria uma segunda lua de mel. Senhora Lancaster, ele só comprou uma passagem de ida e volta. Às 3 horas da manhã, eu já estava no escritório em casa de Sarah Mitchell. Sarah e eu éramos colegas de estudo na Faculdade de Direito de Columbia antes de eu desistir. Agora, ela era a advogada de divórcio mais temida de Manhattan. E, mais importante, minha amiga. Ela ouviu a gravação 2 vezes, analisou os documentos de Marcos e depois recostou-se em sua poltrona de couro. Madison, isto não é apenas uma questão de divórcio. Isto é um crime federal. Qual? Fraude eletrônica, peculato, conspiração para cometer fraude, falsificação e, considerando a apólice de seguro de vida, potencialmente conspiração para cometer homicídio. Ela abriu sua lista de contatos. Conheço alguém na unidade de crimes financeiros do FBI e outra pessoa na SEC. Não quero reagir de forma exagerada. Exagerando?
A voz de Sarah se tornou mais incisiva. Madison, ele roubou 2,3 milhões de dólares e pode estar planejando te matar. Se alguma coisa, estamos subestimando a situação. Ela fez 3 ligações mesmo naquela hora imprópria. Ao amanhecer. Já tínhamos um plano. Primeiro, finja que nada aconteceu. Peça desculpas pelo ocorrido no restaurante. Diga que você estava emocionada, talvez por causa dos hormônios. Deixe-o pensar que você está recuando. Os dedos de Sarah deslizaram rapidamente pelo teclado. Em segundo lugar, precisamos acionar imediatamente uma equipe de contabilidade forense. Meu escritório utiliza os serviços da Kellogg Associates. Eles já prestaram depoimento em casos federais. E quanto à polícia? Primeiro, o FBI. Isso ultrapassa as fronteiras estaduais e envolve instituições financeiras. É jurisdição deles. A agente Jennifer Shen entrará em contato com você amanhã. Você usará um gravador escondido e coletará mais provas. Não posso, você consegue. Você é mais forte do que o Daniel pensa. Essa é a fraqueza dele, te subestimar. Sarah imprimiu documentos. Assine estes documentos. Eles me autorizam a agir em seu nome e a bloquear quaisquer contas conjuntas assim que entrarmos com o pedido. Quando devemos dar entrada no processo? Depois da Assembleia de Acionistas. Que ele se enforque publicamente. 200 testemunhas. Madison, ele não vai conseguir disfarçar isso. Assinei tudo. Minha assinatura firme e segura. As próximas 3 semanas exigiram atuações dignas de um Oscar. Voltei para casa na manhã seguinte à visita ao Le Bernardin com croissants de desculpas e lágrimas que não eram totalmente fingidas. Daniel, me desculpe. Eu bebi champanhe demais, e com você fora por tanto tempo, fiquei insegura. Toquei em seu braço e senti-o relaxar. Talvez sejam os hormônios. Sabe, eu tenho tentado engravidar. Ele me puxou para perto e eu lutei para não recuar. Amor, eu entendo. Eu não deveria ter atendido aquela ligação. Vamos esquecer que isso aconteceu. Enquanto ele fazia o papel de marido compreensivo, eu fazia o de esposa dedicada, e documentava tudo. Sarah me deu um aplicativo de gravação que parecia um rastreador de ciclo menstrual. Legal em Nova York. Um estado onde o consentimento de apenas uma das partes é necessário. Todas as conversas em nossa casa foram gravadas. O escritório de Daniel liga para Sofia, discutindo a transferência dos ativos restantes e como manter Madison distraída. Os peritos contábeis trabalharam remotamente, acessando tudo por meio das credenciais fornecidas por Marcos. Eles encontraram mais $1 milhão desviado de fundos de investidores ocultos em contas de criptomoedas. Na noite de terça-feira, enquanto Daniel dormia para passar o efeito do uísque, fotografei documentos em seu cofre. A combinação não havia mudado desde o dia do nosso casamento. 0904. 19. Que sentimentalismo. Dentro. Contratos com assinatura verdadeira de Sofia, a apólice de seguro de vida que eu nunca tinha visto e, o mais incriminador, a escritura de um imóvel em Miami, uma cobertura de $4 milhões comprada com o dinheiro do meu pai, registrada apenas em nome de Daniel. A última peça chegou na quinta-feira. Daniel deixou o laptop aberto enquanto tomava banho. O e-mail que ele enviou para Sofia naquela manhã dizia: depois de Aspen, tudo muda. Acidente nas pistas. Viúvo em luto. Ninguém questiona. O seguro, mais o restante do fundo fiduciário, nos garantem o futuro. Encaminhei para meu e-mail seguro, para Sarah. E depois para o FBI. Faltam 3 dias para a Assembleia de Acionistas. 3 dias fingindo que não sabia que meu marido estava planejando me assassinar. Amanhã de sexta-feira mudou tudo. Daniel estava no escritório quando encontrei seu histórico de navegação. Ele havia se esquecido de usar o modo anônimo. As buscas me gelaram o sangue. Estatísticas de mortes acidentais em esqui. Quanto tempo demora para o seguro de vida pagar a indenização? Morte acidental. Zonas de avalanche. Aspen, Colorado. Como induzir o mal da altitude. Cronograma para novo casamento de viúvas. Implicações legais. Mas a última busca me deixou sem fôlego. Direitos de guarda. Pai após a morte da mãe. Nossos filhos. Emma, de 4 anos. James, de 2 anos. Ele não estava planejando apenas me matar. Ele planejava levar nossos bebês. Liguei imediatamente para Sarah. Mal podemos esperar até depois de Aspen. A Assembleia de Acionistas será daqui a 5 dias. Ele está pesquisando direitos de custódia. Se algo me acontecer, ele fica com as crianças e o fundo fiduciário delas do meu pai.
Mais 2 milhões de dólares. O silêncio de Sarah se prolongou. Então o FBI não pode prendê-lo com base em buscas no Google. Precisamos que ele tome medidas concretas. Ele reservou as passagens para Aspen. Só de ida para mim. Vou ligar para o agente Shen. Isso acelera tudo. Você pode levar as crianças para um lugar seguro? Minha mãe está em Boston. Mande-os amanhã. Diga ao Daniel que é um fim de semana com os avós. Madison, estamos alterando o cronograma. A Assembleia de Acionistas é na terça-feira. Você consegue manter a calma até lá? Olhei para as fotos dos meus filhos na lareira, o sorriso banguela da Emma, as mãos gordinhas do James. Farei o que for preciso. Naquela tarde, Daniel chegou em casa com rosas e champanhe. Para minha linda esposa. Aspen vai ser mágico, meu bem. Só nós dois, como na nossa lua de mel. Sorri, aceitei as flores, observei os espinhos. Mal posso esperar, querida. Vai ser inesquecível. Ele não tinha ideia de como eu estava certo. A Assembleia de Acionistas será daqui a 4 dias. Sua prisão ocorreria em 5 anos. Marcos assumiu o maior risco, entrando em contato com membros do conselho em quem confiava. Richard Blackwood, o sócio sênior que havia sido mentor de Daniel, foi o primeiro a responder. Eu tinha algumas preocupações, admitiu Richard por telefone, em uma conexão segura. Havia discrepâncias nos relatórios trimestrais. Daniel sempre tinha explicações, mas faltam 3,3 milhões de dólares. Marcos disse a ele, eu tenho provas. Até domingo, 3 membros do conselho já sabiam. Eles concordaram em deixar a reunião de terça-feira prosseguir conforme planejado, mas a segurança seria dobrada e eles estariam preparados. A agente Jennifer Shen me encontrou no escritório da Sarah na manhã de segunda-feira. Senhora Lancaster, temos provas suficientes para uma acusação federal, mas uma confissão a tornaria inconstitucional. A senhora estaria disposta a usar um gravador escondido? Na reunião e antes dela, hoje à noite, no jantar. Faça-o falar sobre Aspen, sobre o dinheiro. Você é uma esposa inocente, animada com uma viagem romântica. Você consegue fazer isso. O fio era minúsculo, preso com fita adesiva entre meus seios. Seja natural, disse o agente Shen. Teremos agentes por perto. Naquela noite, Sofia mandou uma mensagem para Daniel enquanto jantávamos. Amor, ela ainda vai para Aspen? Está tudo acertado da minha parte. Daniel respondeu rapidamente, pensando que eu estava conversando com minha mãe para ver como estavam as crianças. Eu vi tudo no espelho atrás dele. Quem é essa, querida? Perguntei inocentemente. Apenas assuntos de trabalho, como confirmar reuniões enquanto estivermos fora. Ele estendeu a mão para mim. Quero que esta viagem seja perfeita, um novo começo para nós. Daniel, eu disse, deixando transparecer a vulnerabilidade. Você tem estado distante ultimamente. Tem alguém mais? O quê? Não, Madison, você é tudo para mim. A mentira saiu de sua boca como mel. Por que você pensaria isso? As noites em claro, a conta das Ilhas Cayman. Seu aperto se intensificou. Eu disse para você não se preocupar com isso. É apenas uma reestruturação empresarial. Confie em mim. Confiar. Do homem que planejou meu assassinato. Terça-feira de manhã, 6h00. Assembleia de Acionistas foi às 14h. Eu estava parada no meu closet, escolhendo uma armadura disfarçada de roupa, um terninho preto da Chanel que minha mãe tinha me dado. Aquele que me fazia parecer que eu pertencia a uma sala de reuniões. Daniel estava no chuveiro cantando de verdade. Hoje, pensou ele, era o seu triunfo. O marido dedicado apoiando a empresa na Assembleia Anual enquanto, secretamente, comemorava. A fortuna que havia roubado, Sarah ligou. O FBI terá 12 agentes presentes. 4 na sala, 8 do lado de fora. Assim que você terminar a apresentação, eles entrarão. A apresentação está pronta. Kara got a no pen drive. 40 slides de provas, registros financeiros, e-mails, gravações. Será projetada na tela principal. Depois que você começar, ele não poderá interrompê-la sem parecer culpado. E se ele fugir? A equipe de segurança já foi informada. Ninguém sai daquela sala. Daniel saiu do banheiro, enxugando o cabelo com a toalha. Você está linda, planejando roubar a minha cena.
Só estou apoiando meu marido bem-sucedido, eu disse, dando-lhe um beijo na bochecha. Foi preciso muita força de vontade para não desistir. Na verdade, preparei algumas palavras sobre a visão da empresa. Sabe, aquela esposa que apoia e que os investidores adoram. Seus olhos brilharam. Isso é perfeito. Demonstra estabilidade e valores familiares. Você é brilhante, querida. Se ao menos ele soubesse. Passei a manhã praticando minha apresentação pela última vez. Calmo, profissional, devastador. Cada slide era um prego no caixão dele, preparado para causar o máximo impacto. Ao meio-dia, Marcos enviou uma mensagem de texto. Todos os membros do conselho estão cientes. Eles deixarão você falar sem interrupções. Às 13 horas, Daniel me presenteou. Para minha linda esposa. Um colar Cartier de $50.000. Use-o hoje. Quero que todos vejam o quanto eu te valorizo. Apertei-a no pulso pensando, diamantes de sangue comprados com dinheiro sujo de sangue. Que apropriado. Pronto? Perguntou ele, oferecendo o braço. Pronto, eu disse, pegando a viagem até o Four Seasons foi surreal. Daniel segurou minha mão, acariciando minha palma com o polegar, fazendo papel de marido dedicado enquanto mandava mensagens para Sofia com a outra mão. Depois de hoje, tudo muda, disse ele, sem perceber que eu conseguia ver a tela da sua TV refletida na janela. Amanhã, Aspen. Semana que vem, nosso novo começo. Encontrei uma propriedade linda em Miami, disse casualmente. Para as férias de inverno. Sua mão parou de funcionar. Miami. Como você, só estava navegando na internet. Não seria ótimo ter um lugar lá? Talvez. Veremos. Seu maxilar se contraiu. Depois de concluirmos algumas reestruturações financeiras. A ironia era deliciosa. Ele não fazia ideia de que eu já tinha visto a escritura da sua cobertura secreta. Ao chegarmos ao hotel, Sophie estava parada na entrada com um vestido vermelho que gritava amante. O olhar de Daniel permaneceu fixo por tempo demais. Seu assistente está aqui? Perguntei inocentemente. Ela está anotando tudo para a reunião. Muito minuciosa. Tenho certeza que sim. Lá dentro, o salão de baile já estava se enchendo. 200 acionistas, 3 repórteres financeiros, espalhados por todo o local, agentes do FBI internos caros, misturando-se perfeitamente a multidão de Wall Street. Daniel me conduziu até a mesa principal, com a mão possessivamente em minhas costas. Sorria, meu bem. Mostre a eles o casal poderoso que somos. Richard Blackwood se aproximou. Daniel, Madison, que bom ver vocês dois. Richard. Daniel apertou a mão dele com entusiasmo. Pronto para alguns números empolgantes? Acho que todos nós acharemos as revelações de hoje bastante empolgantes, disse Richard, nossos olhares se encontrando brevemente. Daniel não percebeu o tom implícito, já procurando investidores importantes para bajular. Faltam 20 minutos para começarmos, ele me disse. Vou te apresentar depois da minha apresentação. Seja breve e conciso. Sim, no máximo 2 ou 3 minutos. Não se preocupe, assegurei-lhe. Sei exatamente o que dizer. 22.00. Daniel subiu ao pódio, com a confiança irradiando de cada gesto. Atrás dele, o enorme telão exibia o logotipo da empresa. Na minha bolsa, o pendrive estava à espera. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Assembleia Anual de Acionistas da Fintech Solutions. Sua voz ecoou pelos alto-falantes. Este ano marca nosso 5º ano consecutivo de crescimento, e tenho orgulho de dizer que superamos todas as projeções. Sentei-me à mesa principal e contei os agentes do FBI. Jennifer Shen, vestida de repórter, estava na terceira fila, 2 perto de cada saída, as outras espalhadas estrategicamente. Daniel apresentou seus números inventados durante 30 minutos. Receita aumentou 40%. Custos diminuíram 15%. Mentiras envoltas em slides de PowerPoint e falsa confiança. Vários membros do conselho se remexeram desconfortavelmente, sabendo que estava por vir. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, anunciou Daniel, quero apresentar alguém especial. Minha esposa, Madison, preparou algumas palavras sobre a visão e os valores da nossa empresa. Ela tem sido meu porto seguro, meu apoio e a razão pela qual posso me dedicar integralmente ao sucesso desta empresa. Aplausos. Eu fiquei alisando a saia, sentindo o arame contra minha pele, o peso da verdade na minha bolsa. Por favor, meu bem, venha compartilhar seus pensamentos. Caminhei até o pódio e dei um beijo na bochecha dele para as câmeras. Ele sussurrou. Lembre-se, seja breve e conciso. Claro,
Querida. Peguei o microfone, olhei para 200 rostos e sorri. Obrigado, Daniel. Foi uma apresentação e tanto. Números, projeções, crescimento. Fiz uma pausa e inseri o USB. Mas acredito que os acionistas merecem total transparência. O primeiro slide apareceu atrás de mim. Então, vamos falar sobre os números reais. O rosto de Daniel empalideceu. Ele deu um passo em minha direção. Madison, o que, por favor, querida, deixe-me terminar. Afinal, você sempre diz que eu não entendo de finanças complexas. Deixe-me mostrar o que aprendi. É isso aí. Momento em que tudo muda. 200 pessoas estão assistindo. O rosto do meu marido está perdendo a cor. E os agentes do FBI estão se posicionando. Você já teve um momento em que toda a sua vida culminou em uma única posição decisiva? Comente justiça. Se você acredita que mentirosos e ladrões devem sofrer as consequências de seus atos. Se você ou alguém que você conhece está sendo vítima de manipulação financeira, por favor, compartilhe esta história. Isso pode salvar a vida de alguém. Literalmente. Inscreva-se agora, porque o que acontecerá nos próximos minutos mostrará exatamente o que acontece quando uma mulher deixa de ser vítima e se torna uma guerreira. Obrigada a todos por estarem aqui, comecei, com a voz firme como aço. Como esposa de Daniel, acredito na total transparência. Portanto, vamos começar pela verdade sobre a saúde financeira da nossa empresa. Clique. Primeiro slide. Balanço patrimonial real da Fintech Solutions. Esta é a sua situação financeira real, não a ficção que meu marido acabou de apresentar. Ouviram-se exclamações de espanto percorrerem a sala. Daniel lançou-se em direção ao laptop. A segurança interveio, bloqueando-o. Madison, pare com isso. Sua máscara está escorregando. Por quê? Você disse que esse casamento era uma piada. Vamos mostrar a todos o final da piada. Clique. Próximo slide. Transferências bancárias. Nos últimos 18 meses, 2,3 milhões de dólares foram transferidos do meu fundo fiduciário para contas nas Ilhas Cayman. A sala explodiu em alvoroço. Acionistas de pé, vozes se elevando. O rosto de Daniel passou de branco para vermelho. São fotos falsas. Ela está tendo um colapso nervoso. Clique. Aqui estão as assinaturas falsificadas. Minha assinatura verdadeira à esquerda, as falsificações à direita. Observe a diferença. Richard Blackwood estava de pé. Daniel, explique isso agora. Ela é louca. Isso é uma armação. Mantive a calma. Se eu estiver louco, você não se importará quando o FBI verificar esses documentos. Olhei diretamente para o agente Shen. Acredito que temos investigadores federais aqui que podem autenticar tudo. Os olhos de Daniel se voltaram para as saídas. A segurança já os havia bloqueado. Mas espere, continuei. Tem mais. Clique. A tela mostrava e-mails trocados entre Daniel e Sofia. Meu marido tem trabalhado com seu assistente, que, por curiosidade, é um fraudador condenado que opera sob um pseudônimo, para desviar seus fundos de investimento. Sofia se levantou para correr. Dois agentes a interceptaram antes que ela chegasse ao corredor. 3,3 milhões de dólares, anunciei, roubados desta empresa, de vocês. O quarto estava um caos, mas eu ainda não tinha terminado. Nem de perto. Agora, vamos falar sobre algo mais pessoal. Meu dedo pairou sobre o laptop. Alguns de vocês podem ter visto vídeos do Le Bernardi na semana passada. Meu desabafo emocional. Deixe-me explicar o contexto. Clique. Som preencheu o salão de baile através do sistema de alto-falantes. A voz de Daniel, clara e condenatória. Este casamento foi um investimento. Ela não chega nem perto do meu nível. O fundo fiduciário do pai dela. 3 milhões parados lá. 200 pessoas ouviram meu marido me chamar de dedução fiscal. Ouviu rir ao falar sobre o seu caso extraconjugal. Ouviu detalhar a sua fraude. Esse não sou eu, gritou Daniel desesperadamente. É uma deepfake de inteligência artificial. Com registro de data e hora, interrompi, verificado por análise forense de áudio. Gostaria de ver o relatório? Clique. Análise apareceu na tela. Autenticado. Inegável. Um acionista na primeira fila se levantou. Senhor Lancaster, o senhor roubou de sua esposa e de nós. Quero meu investimento de volta. Outro gritou criminoso lá de trás. Clique. Próximo slide mostrava a cobertura em Miami.
Esta propriedade foi comprada com fundos roubados. 4 milhões de dólares registrados apenas em nome de Daniel. Em seguida, a apólice de seguro. Há 6 meses, meu marido fez um seguro de vida de 3 milhões de dólares em meu nome sem meu conhecimento. Clique. Estas são as pesquisas que ele fez no Google há 3 dias. As buscas começaram a surgir, cada uma mais incriminadora que a outra. A sala ficou em silêncio enquanto eles liam sobre mortes acidentais no esqui e zonas de avalanche. Uma mulher deu um suspiro de espanto. E ele ia te matar. Nossa viagem para Aspen é amanhã, eu disse simplesmente. Ele reservou uma passagem de ida e volta. As pernas de Daniel cederam. Ele agarrou a mesa com força. Madison, por favor. Ah, eu ainda não terminei. Clique. A tela mostrou a verdadeira identidade de Sofia. Sophie Martinez, condenada por fraude na Flórida em 2019, está atualmente violando sua liberdade condicional ao se envolver em crimes financeiros. Daniel encontrou sua voz. Desespero torna imprudente. Isto é uma armadilha. Minha esposa está claramente tendo um colapso nervoso. Ela está instável desde que o pai dela morreu. Instavel. Peguei meu celular. Vamos ver o que você mandou por mensagem para Sofia hoje de manhã. Conectei meu telefone ao sistema de apresentação. O texto que apareceu na tela foi: amanhã, o problema de Madison estará resolvido. Acidente de esqui. Trágico, mas verossímil. O seguro paga em 30 dias. A sala explodiu. Alguém gritou: chame a polícia. Já estou aqui. A agente Shen anunciou, levantando-se e mostrando seu distintivo. Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Senhor Lancaster. SRA Martinez. Por favor, permaneçam onde estão. Daniel fez uma última tentativa, correndo em minha direção. Sua vadia vingativa. Você destruiu tudo. Marcos e Richard se colocaram entre nós. Não, Daniel, disse Marcos firmemente. Você destruiu tudo. Temos os relatórios de contabilidade forense, cada transação rastreada. Daniel se virou para a multidão com os olhos arregalados. Ela está me armando uma cilada. Foi ela quem movimentou o dinheiro. Verifiquem as contas. Ela tinha acesso. Na verdade, eu disse calmamente. Não tenho acesso às nossas contas há 2 anos. Você me removeu, lembra? Para minha própria proteção, você disse. Clique. A tela exibia os formulários de autorização do banco. Sua assinatura datada de janeiro de 2023. Sofia foi a primeira a ceder. Isso não era para ter acontecido. Você prometeu que ninguém descobriria. Ela se voltou para os agentes. Vou testemunhar. Tenho gravações, documentos. Ele me obrigou a fazer isso. Cala a boca, gritou Daniel. Não, deixem ela falar, disse a agente Shen, acenando com a cabeça para sua equipe. Senhorita Martinez, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto liam os direitos de Sofia, Daniel ficou paralisado, vendo seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. MBA de Harvard, o título de CEO, o poder, tudo evaporando diante de 200 testemunhas e 3 câmeras de notícias. Agente Shen aproximou-se de Daniel com passos calculados. 2 outros agentes a flanqueavam. Daniel Lancaster, você está preso por fraude eletrônica, peculato, conspiração para cometer fraude, falsificação e conspiração para cometer assassinato. Assassinato? Eu nunca. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você em um tribunal. As câmeras registraram tudo. Repórter da Bloomberg já estava publicando tweets ao vivo. A CNBC havia interrompido sua programação normal. Você tem direito a um advogado. Se você não puder pagar um advogado, um será providenciado para você. As algemas fizeram um clique. Som ecoou pelo salão de baile. Final e condenatório. Você compreende esses direitos conforme foram lidos para você? Os olhos de Daniel encontraram os meus do outro lado da sala. Pela primeira vez em nosso casamento, eu vi claramente. Não CEO bem-sucedido, nem o marido encantador, mas um homem pequeno e desesperado que construiu seu império com base em mentiras e roubo. Madison, ele implorou. As crianças, pense em nossas crianças. Sim, respondi. Eles merecem coisa melhor do que um pai capaz de assassinar a própria mãe por dinheiro.
Mais 2 agentes se aproximaram de Sofia, que estava soluçando dramaticamente. Foi tudo ideia dele. Eu tenho provas. Verifiquem meu apartamento. Tem um cofre com tudo lá dentro. Vamos verificar tudo, assegurou o agente Shen enquanto as algemas também eram colocadas nos pulsos de Sofia. A sala mergulhou no caos. Acionistas exigindo respostas, repórteres gritando perguntas, câmeras disparando flashes como luzes estroboscópicas. Durante todo o processo, permaneci calmo no pódio, observando a justiça finalmente ser feita. Richard Blackwood aproximou-se do microfone. Esta reunião está encerrada. O conselho convocará uma sessão de emergência. Todos os bens estão congelados enquanto aguarda a investigação federal. Enquanto conduziam Daniel para além de mim, ele parou. Você me arruinou. Não, Daniel, você se arruinou. Eu acabei de mostrar a todos quem você realmente é. Os agentes fizeram uma pausa, dando a Daniel um último momento. Seu terno caro estava amarrotado, seu cabelo impecável, despenteado. A fachada do menino de ouro foi completamente destruída. Tudo o que fiz foi por nós, disse ele, com a voz embargada. Pela nossa família. Não. Dei um passo à frente, minha voz clara e firme. Tudo o que você fez foi por você. Os casos extraconjugais, o roubo, o planejamento do meu assassinato. Isso não foi pela nossa família. Foi ganância. Você nunca deveria ter descoberto. Esse é o problema, Daniel. Você achou que eu era muito burro, muito inferior a você para entender. Tirei o colar Cartier que ele me dera naquela manhã e o estendi para mim. Você vai precisar disso para pagar seus honorários advocatícios. Ele não aguentou. Suas mãos estavam algemadas nas costas. O colar caiu no chão, espalhando diamantes sobre o mármore. O simbolismo não passou despercebido por ninguém. Você me chamou de piada, continuei, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Disse que eu não chegava nem perto do seu nível. Você estava certo. Estou tão acima do seu nível que você nem conseguiu me ver chegar. Várias pessoas começaram a aplaudir, e depois mais. Em pouco tempo, metade da sala estava aplaudindo. Membros do conselho que suspeitavam que algo estava errado. Funcionários que sofreram bullying, investidores que foram enganados. O rosto de Daniel se desfez em lágrimas. O homem que estivera no mesmo pódio 30 minutos antes, dominando a sala com uma falsa confiança, havia desaparecido. Em seu lugar estava um criminoso, exposto e derrotado. Levem-no embora, ordenou o agente Shen. Enquanto conduziam para fora, Daniel se virou uma última vez. As crianças serão criadas para entender que as ações têm consequências, que as mentiras destroem vidas, que roubar é errado, seja uma barra de chocolate ou 3 milhões de dólares. As portas se fecharam atrás dele. Eu nunca mais o veria como um homem livre. Em 24 horas, o efeito dominó foi espetacular. Todos os meios de comunicação deram destaque à história. CEO preso em Assembleia de Acionistas. Esposa expõe fraude milionária. Sarah me ligou do tribunal. Um juiz federal aprovou o congelamento de todos os bens, todas as contas, propriedades e investimentos, tudo bloqueado enquanto a investigação estiver em andamento. A cobertura em Miami foi confiscada. Os carros, o barco que ele comprou no mês passado, suas carteiras de criptomoedas, tudo. O FBI encontrou mais 800 mil dólares em contas ocultas. Os números eram impressionantes. Além dos 2,3 milhões de dólares roubados do meu fundo fiduciário, os peritos contábeis descobriram que ele havia desviado 1,8 milhão de dólares dos fundos da empresa por meio de contratos de consultoria falsos. Roubo total, 4,1 milhões de dólares. As acusações? Perguntei. 15 acusações de fraude eletrônica, cada uma com pena de até 20 anos. Conspiração para cometer assassinato. Isso dá mais 20 anos. Desfalque, falsificação, lavagem de dinheiro. Madison pode pegar prisão perpétua. O conselho de administração da empresa se reuniu naquela noite. Richard Blackwood ligou pessoalmente. Daniel foi demitido. Com efeito imediato. Todas as opções de ações foram revogadas. Todo o seu pacote de remuneração dos últimos 2 anos está sendo recuperado. Isso significa que ele terá que pagar mais 3,2 milhões de dólares. E quanto à empresa? Vamos sobreviver. O seguro cobrirá parte dos prejuízos. E Madison, o conselho votou por unanimidade. Você receberá uma indenização pelos danos à sua reputação e pela tentativa de fraude. 2 milhões de dólares.
Eu não havia pedido, mas não recusaria. Esse dinheiro garantiria o futuro dos meus filhos. Marcos foi promovido a CEO em 48 horas. Seu primeiro ato foi estabelecer novos controles financeiros. A segunda mensagem dele foi: você salvou esta empresa. Não vamos esquecer. O sistema judiciário se moveu mais rápido do que eu esperava. Os bens de Daniel foram congelados. Sua liberdade acabou. Sua reputação foi destruída. Em menos de um dia, ele passou da cobertura para uma cela de prisão. Divórcio foi a parte mais fácil. Sarah entrou com pedido no momento em que Daniel foi preso. E, com acusações criminais pendentes, nenhum juiz ficaria do lado dele. 60 dias, anunciou Sarah 6 semanas depois. O divórcio mais rápido que já acompanhei. Você fica com tudo. A casa, a guarda total, sem direito a visitas até que ele conclua o tratamento para controle da raiva e a avaliação psicológica. Se ele sair da prisão, quando sair daqui a 15 ou 20 anos, seus filhos já serão adultos. Eles decidirão se o querem em suas vidas. A decisão sobre a custódia foi unânime. A juíza, que também era avó, ficou particularmente comovida com as buscas no Google sobre guarda de filhos após a morte da mãe. O Sr. Lancaster demonstra um descaso cruel não só pela vida de sua esposa, mas também pelo bem-estar emocional de seus filhos, afirmou ela. Guarda exclusiva para a Sra. Lancaster. Visita supervisionada somente se e quando o Sr. Lancaster for libertado. O acordo financeiro foi ainda melhor. O acordo pré-nupcial que Daniel tanto exigiu foi anulado por fraude. Recebi os 2,3 milhões de dólares recuperados do meu fundo fiduciário. 2,2 milhões de dólares em danos. Ele quitou a hipoteca da casa depois de vender seus carros. Pensão alimentícia mensal de 8 mil dólares proveniente de seus bens bloqueados. Propriedade total da minha empresa de design. A ordem de restrição era permanente. Ele não conseguiu chegar a menos de 150 metros de mim ou das crianças. Não conseguimos entrar em contato conosco, exceto por meio de advogados. Emma perguntou sobre ele uma vez. Por que o papai não volta mais para casa? Papai fez algumas escolhas erradas, expliquei com delicadeza. Ele precisa ir embora para entender por que machucar as pessoas é errado. E ele te machucou, mamãe? Ele tentou, mas a mamãe era mais forte do que ele pensava. James era muito jovem para entender. Ele cresceria sabendo apenas que sua mãe lutou por eles, os protegeu e escolheu a segurança deles em vez de um casamento tóxico. Sofia Martinez, ou Sophie, como preferia ser chamada, desmoronou mais rápido que um castelo de cartas. Seu advogado negociou um acordo judicial em uma semana. 5 anos de prisão federal, informou-me a agente Shen. Ela nos deu tudo. Gravações de Daniel planejando a fraude, documentos que ele pensava ter destruído, até mesmo um vídeo dele praticando minha assinatura. 5 anos parece pouco. Ela era uma peixinha. Daniel era o mentor. Além disso, ela está sendo deportada depois de cumprir sua pena. Seu visto foi obtido de forma fraudulenta. Mais um crime que Daniel facilitou. A foto policial viralizou em poucas horas. New York Post publicou a notícia com a manchete: Diamante escândalo. Amante do CEO é condenada por fraude milionária. Os efeitos colaterais atingiram duramente o círculo íntimo de Daniel. Steve, seu amigo diretor financeiro que havia rido do meu jeito de estudante universitário, foi investigado pela SEC. Embora não tenha sido acusado criminalmente, ele renunciou em desgraça quando vieram à tona e-mails que mostravam que ele suspeitava de fraude, mas permaneceu em silêncio. Rick, de Yale, amigo de copo de Daniel, perdeu seu maior cliente quando descobriram que ele sabia do caso e não disse nada. Se ele está disposto a cobertar isso, disse o cliente publicamente, o que ele está escondendo? Outros 3 executivos que se beneficiaram dos contratos fraudulentos de Daniel foram demitidos. Um deles enfrentou acusações criminais por aceitar subornos. As ações da empresa inicialmente caíram 30%, mas a liderança transparente de Marcos restaurou a confiança. Em 6 meses, a Fintech Solution se recuperou, com novos investidores reconhecendo a melhoria na governança. Seu marido criou uma cultura de corrupção, disse-me Richard Blackwood num evento de caridade meses depois. Você não salvou apenas a si mesma, salvou a empresa. A justiça foi poética. Todos que participaram ou facilitaram os crimes de Daniel enfrentaram as consequências. O clube de rapazes que havia rido da minha humilhação foi dissolvido, e sua reputação ficou permanentemente manchada pela associação com o crime federal. 6 meses após aquela reunião explosiva de acionistas, minha vida estava irreconhecível. Da melhor maneira possível. Lancaster Interior Design tinha 12 funcionários e uma lista de espera de clientes. Acontece que ser a mulher que expôs uma fraude multimilionária me deu uma credibilidade que eu nunca tive como esposa de Daniel. Meu primeiro grande contrato,
A reformulação da sede da Fintech Solutions. Marcos insistiu em pagar o preço integral de mercado. Você mereceu, disse ele. Além disso, precisamos apagar todos os vestígios de Daniel deste lugar. Conheci Christopher em uma conferência sobre arquitetura sustentável. Ele estava fazendo uma apresentação sobre design urbano ecológico. Eu estava falando sobre espaços com abordagem sensível ao trauma em abrigos para vítimas de violência doméstica. Ele se aproximou de mim depois da minha palestra. Sua apresentação foi impactante, disse ele, e acrescentou em voz baixa: acompanhei sua história. Você é incrivelmente corajosa. Ele não me via como uma vítima ou uma manchete de tabloide. Ele me via como uma profissional, uma igual, uma mulher que havia lutado pelo seu valor. Nosso primeiro encontro foi um café que se transformou em uma conversa de 6 horas sobre tudo, desde materiais sustentáveis até a criação de filhos resilientes. A Fundação de Recuperação de Madison foi lançada 3 meses depois. Financiada com o dinheiro do acordo. Oferecemos recursos jurídicos e financeiros para mulheres vítimas de abuso econômico. No nosso primeiro mês, ajudamos 17 mulheres a bloquear contas conjuntas antes que seus maridos pudessem esvaziá-las. Os compromissos para palestras eram semanais. Faculdades de Direito, conferências para mulheres, seminários de educação financeira. Minha história se tornou um conto de advertência e uma inspiração. Passei 5 anos ouvindo que eu era inferior a outras pessoas, disse a uma plateia na Faculdade de Direito de Colômbia. Acontece que, quando você para de acreditar nas mentiras que os outros contam sobre o seu valor, você descobre o seu verdadeiro poder. A mulher que antes fora apresentada como dona de casa era agora CEO Madison Lancaster. Destaque na edição da Forbes Mulheres que reconstruíram seus impérios. Um ano após sua prisão, chegou uma carta da prisão federal. A caligrafia de Daniel, antes tão segura em contratos milionários, agora está trêmula e desesperada. Madison, eu perdi tudo. Minha liberdade, minha carreira, meus filhos. Você era tudo que eu tinha, e eu joguei tudo fora por ganância e ego. Eu percebo isso agora. A terapia aqui me fez entender o que eu fiz com você, conosco. Me desculpe. Eu sei que não significa nada agora, mas me desculpe. Por favor, só uma foto das crianças. Só uma. Eu não respondi. Em vez disso, emoldurei a carta e a pendurei no meu escritório. Não por crueldade, mas como uma lembrança. Um lembrete do que eu sobrevivi, do que eu superei, do que eu jamais aceitaria novamente. Sinais de alerta estavam presentes desde o início. Descaso casual com a minha carreira, as piadas sobre a minha inteligência, o controle financeiro disfarçado de proteção, o isolamento dos amigos que poderiam ter me alertado. Eu os ignorei a todos, convencida de que amar significava tolerar a falta de respeito. Que casar significava aceitar qualquer migalha de afeto que ele oferecesse entre os insultos. Nunca mais. Agora ensino outras mulheres a reconhecer os sinais. Quando alguém fica te lembrando constantemente que ganha mais. Quando suas realizações são minimizadas e tratadas apenas como hobbies. Quando decisões financeiras são tomadas sem a sua participação. Quando você é apresentado pelo seu parentesco, e não pelo seu nome. Quando fazem piada de você para os outros, mas alegam que você é muito sensível. Essas não são peculiaridades. São avisos. Daniel achava que estava construindo um império sobre os alicerces do meu pai. Em vez disso, ele construiu uma prisão com suas próprias mentiras. Cada assinatura falsificada era uma barra. Cada dólar roubado era um investimento seguro. Cada novo caso acrescentava mais um ano à sua pena. Ele chamou nosso casamento de piada. No fim das contas, ele estava certo. A piada foi para ele. Se você está ouvindo essa história pensando isso nunca aconteceria comigo, preciso que saiba. Eu pensava a mesma coisa. Eu tinha um diploma em Direito pela Universidade de Colômbia. Eu vim de família rica. Eu me considerava inteligente demais, instruída demais, privilegiada demais para ser vítima de abuso financeiro. Eu estava errado. A violência econômica afeta-me em cada 4 mulheres. Ultrapassando todas as barreiras sociais, raciais e educacionais. Não se trata de inteligência. Trata-se de controle. E os controladores são especialistas em fazer você duvidar do seu próprio valor até que você acredite que merece a gaiola que eles construíram. Sinais são sutis no início. Deixe-me cuidar das finanças. Concentre-se em deixar nossa casa linda. Por que você precisa de uma conta própria? Você não confia em mim. Seu pequeno negócio é bonitinho, mas o que realmente importa é a minha carreira. Então a situação se agrava. Dívidas ocultas em seu nome, assinaturas falsificadas, bens desaparecendo e, quando você se dá conta do que está acontecendo, eles já o convenceram de que você não pode sobreviver sem eles. Você pode. Você vai. Você é mais forte do que eles te fazem acreditar. Se você se reconheceu na minha história, saiba que você merece respeito. Você merece transparência. Você merece um parceiro, não um carcereiro. Documente tudo. Conte para alguém em quem você confia. Entre em contato com
Uma linha direta de apoio a vítimas de violência doméstica. Abuso financeiro é abuso. Planeje sua rota de fuga com cuidado, segurança e dentro da lei. Não os enfrente sozinho. Não tente consertá-los. Não acredite nas promessas deles de mudança. Proteja-se e proteja seus filhos em primeiro lugar. Minha história terminou com agentes do FBI e milhões recuperados. Seu pode ser mais silencioso. Uma conta bancária secreta, um advogado de divórcio, um novo começo em uma nova cidade. Não há vergonha alguma em qualquer caminho que leve à liberdade. Você não está louco. Você não está exagerando. Você não está sozinho. Você é suficiente exatamente como você é. Obrigado por ouvirem minha história. Se você se identificou com isso, inscreva-se e ative as notificações. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir, que merece respeito e amor verdadeiro. Comente abaixo. Você já identificou sinais de alerta em seus próprios relacionamentos? Lembre-se, você não precisa suportar ambientes tóxicos por dever ou para manter a paz. Você merece um parceiro que reconheça o seu valor, não alguém que o calcule. Meu nome é Madison Lancaster. E foi assim que recuperei o meu poder. Qual é a sua história? Como você vai recuperar o seu? Você é mais forte do que pensa.